Ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra e todo louvor. A Ele oferecemos o nosso culto, a Ele oferecemos a nossa adoração. Quero convidar os irmãos para que entremos na presença do Senhor, com a reverência que Ele merece de nós. Ele é Deus, o Santo Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor, Deus amoroso, misericordioso, Deus que nos amou e em Cristo nos salvou, o Deus que vem na nossa direção, se identifica conosco, tem prazer em nos ouvir, caminha ao nosso lado. Esse é o Deus que nós cultuamos aqui. E a esse Deus eu quero dirigir a minha oração no início desse culto. Porque hoje, 17 de abril de 2016, a nossa nação está toda ela acompanhando o que está acontecendo lá na capital do nosso Brasil com relação à votação da admissibilidade do impeachment da presidente. O Brasil tem sofrido muito nesses últimos tempos. Eu imagino que aqueles irmãos que já caminham há mais tempo do que eu nessa terra têm essa percepção mais acurada. Um Brasil que vinha num progresso, num crescimento, daqui a pouco tudo começa a despencar. Que Brasil nós deixamos para os nossos filhos e netos? Como será o futuro da nação, como diz aquela música? Não sei quais são os propósitos e os planos de Deus. Vinha para cá agora à tarde conversando com a Ediane e dizendo: não sei o que é que Deus tem para nós. Não sei, não obstante querer acreditar, e no meu coração eu creio, Deus já começou a agir e mudanças nós teremos, mas eu não sei o que Deus vai fazer de fato. Mas eu tenho certeza de que o nosso Deus, Ele ama a nossa nação, sim. O Brasil é amado por Deus, e eu não tenho dúvidas, o Senhor há de nos abençoar. Talvez Ele tenha permitido mesmo todo esse contexto para nos levantar em mais orações, mais clamor, mais volta para Ele, mais preocupação e mais cuidado com a nação, como nós temos orado pela nação ultimamente, não é? Queria fazer isso novamente agora. Enquanto os políticos lá votam a continuidade ou não desse processo de uma possível troca de governo, nós oramos para que aquele que é o Deus que todos os governos a Ele se submetem, porque Ele é a autoridade, e não tem autoridade, como disse o próprio Jesus, que não venha dEle. Então, nós cremos nesse Deus e cremos que Ele há de olhar para nós. Paulo, quando escreveu a sua carta a Timóteo, ele disse: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa, calma e pacífica, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Eu quero cumprir a nossa função, o nosso papel como igreja que nós somos. E esta é a ordem de Deus para nós o tempo todo. Mas em especial, esta é a ordem de Deus hoje, nesse início de culto. A nossa oração não é outra senão: Deus, socorre a nossa nação. Dirige aqueles homens, a começar deste processo de votação que eles estão já há mais de 1 hora. E talvez vai até lá pelas 10 horas, não sei. Deus, dirige esse povo lá. Evita, Senhor, que por acaso ou por eventuais discórdias surjam brigas. Senhor, cuida do povo na rua, porque o povo está aí e o povo às vezes se descontrola, não é? Queria orar nesse sentido. Queria convidar a igreja para curvar sua cabeça. Nós vamos iniciar o culto. Vem aqui, pastor André. Nós vamos iniciar o culto orando. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Aproveite uns minutinhos, uns segundos que você tenha. Fale com o Senhor. Clame a Ele: Senhor, o Senhor sabe o melhor para a nossa nação. Nós não sabemos. Aqueles políticos talvez também não saibam, mas o Senhor sabe. Então, Deus, socorre-nos, acode-nos. Dá-nos a Tua direção, Senhor. Deus pode fazer isso. É a nação dos nossos sonhos, dos nossos filhos, netos. Deus nos abençoe. Nós clamamos ao Senhor. Nós somos, Senhor, muito limitados, pequenos, e agora nos curvamos diante do Senhor, que é o Rei do Universo, que é o nosso Deus, que tem todo o poder, que governa a história toda, e clamamos pela nossa nação. Sim, ó Pai. Nós queremos, Senhor, clamar por um futuro diferente, queremos clamar por um futuro mais justo, com mais renda e mais emprego para o nosso povo. Amém, Queremos Senhor. clamar um futuro melhor para a Sim, próxima Senhor geração, Deus, com dá-nos uma isso. educação, Pai, Amém. que ensine de verdade, que faça-os crescer, que o torne os bons profissionais e cidadãos. Amém, Que o Senhor. prepare um caminho de mais retidão para o nosso país. Que a igreja tua que está aqui neste país também salgue mais, com mais poder, com mais evangelho, com mais vida, dando mais testemunho e ganhando mais pessoas para Cristo. Amém. Abençoa aqueles líderes que estão lá hoje no plenário discutindo o futuro dessa nação e votando. Sim, Senhor. Dirija o voto deles. Amém. Cuida do povo que está na rua, que às vezes não tem tanta consciência do que faz. Pai, protege os que estão aí a gritar, cada um pela sua opinião. Protege a vida deles, meu Amém. Deus. Protege de sofrerem violência física. Guarda os inocentes que às vezes nem saíram para protestar por nenhum lado. Guarda-os também de agressão. Senhor. Amém. Guarda o povo que está em sua casa, tranquilo, sossegado. Guarda os teus filhos que estão espalhados por aí, em igrejas, louvando o nome do Senhor. E nos ajude a amar cada dia mais a nossa nação. Amém. Colocando aos pés do Senhor. E colocando Cristo em nossa vida, no nosso dia a dia aqui. Amém. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. O Senhor é o Rei que reina no universo. Mas Ele também reina na sua vida e na minha vida. E nós podemos fazer muita diferença se o reinar dEle em mim e em você ficar evidente por aqueles que estão aqui perto de nós. Queremos convidar você a cantar isso e a pensar que o reino do Senhor se evidencie na minha vida, na sua vida, por aqueles que estão perto de nós. Vamos ficar em pé?
reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Enfrentamos lutas na nossa vida cristã. De vez em quando a solução é bem comum. Hoje de manhã vimos na nossa aula de escola dominical sobre Esther. A solução na vida dela foi o uso da inteligência, da disposição, dos meios que estavam ali à sua mão. Mas outras vezes a solução não está tão fácil assim. Vai depender bem pouco de nós, vai depender muito da ação poderosa e sobrenatural do Senhor. Então nós vamos lembrar disso enquanto nós cantamos. Que Deus permite as provações na nossa vida. E elas são para o nosso crescimento. Quando a dificuldade abater sua vida, o seu olho deve estar no resultado. Porque ele vai ser para o bem. O Senhor vai torná-lo em bem. Ainda que o processo às vezes seja doloroso. Nós vamos chegar onde Ele quer e nos tornar mais parecidos com o que Ele quer que nós nos tornemos. Pense nisso enquanto você canta conosco. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
você tem filhos, uma coisa que você mais faz na vida é cuidar deles, não é? A gente costuma dizer assim, olha, eu quero manter os filhos dentro onde eu possa ver, debaixo dos meus olhos. Pelo menos para nós dá uma segurança. Eu sei que ele está fazendo, eu sei que ele não está fazendo arte, eu posso socorrê-lo, embora isso nem sempre é verdade para nós. Mas em relação ao nosso Pai Celeste, isso é sempre verdade. E como é bom pensar que o Deus soberano, que governa tudo, tem os seus olhos sobre mim. Independente do que aconteça aqui, esse olhar de amor que Ele tem para mim e para você pode nos trazer paz. Eu queria que você orasse isso conosco agora. Que nós não podemos esconder nada aos olhos do Senhor. E que esse olhar do Senhor deve trazer ao seu coração e ao meu essa convicção de que o Senhor olha por você, independente do que acontece, deve trazer paz e sossego ao seu coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que por favor. Temos orado aqui pela Mariana. E eu estou sabendo que ela está vivendo um final de semana delicado na questão da sua saúde. O seu organismo está bastante abalado com as muitas sessões de tratamento. E esta semana é uma semana decisiva para Mariana. Eu queria que nós orássemos por ela agora. Temos acompanhado a história desta mulher de Deus, essa jovem
tem lutado, e nós oramos por ela. Deus continue usando a vida da Mariana para o testemunho dele. Também quero pedir que você ore pela Selma. Selma, irmã da Fátima, ela é a doadora mais qualificada para um transplante de medula do irmão da Fátima, o Cláudio, por quem também nós temos orado muito aqui. E ela é a doadora. Esta semana também é bastante decisiva e ela não está bem de saúde. Queremos orar por ela, orar pelo Cláudio, orar pela Fátima, pelo Claré, por essa família que luta também com esta enfermidade entre eles. Há outros com certeza, mas podemos apresentar ao Senhor em oração. Ore pela Mariana, ore pela Selma, pelo Cláudio, ore por esses queridos nossos. Deus pode cuidar deles. Pai, eu apresento ao Senhor esses motivos de oração que citamos aqui. Como é bom louvar o seu nome como fizemos, como é bom nos apresentar ao Senhor com cânticos de júbilo, de louvor, mas também nós sabemos que Tu és o Deus que se agrada de nós quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, nos curvamos para dizer: Senhor, nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor, o Senhor é a nossa esperança, nós cremos no Teu agir. Deus, socorre essas vidas queridas nossas, irmãs, ó Deus, que o Senhor tem ouvido de nós orações por elas em mais ocasiões, repetimos as nossas orações. Cuida, ó Deus, da Mariana, cuida da Selma, cuida do Cláudio, abençoe, ó Deus, os seus familiares, derrama graça, derrama do Teu poder e restaura a saúde desses queridos. Tu sabes, é o desejo do nosso coração. Nós continuamos crendo no Senhor, dependendo do Senhor, e nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu já tenho um companheiro aqui do púlpito, que é o Samuel, ele vai ocupar uma cadeira aqui ao meu lado. Pode ficar aí, é um bom lugar para você. Mas eu queria que vocês viessem mais para frente. Temos a alegria de ter hoje separado esse momento do nosso culto para que Helena tenha o seu momento com a igreja, a sua igreja. É uma alegria para o pastor e para a igreja quando os pais trazem os seus filhinhos para apresentá-los ao Senhor. Eu queria convidar os avós paternos, maternos da Helena para que viessem aqui. Esse momento é da família, esse momento é um momento nosso e vocês participam dessa história. Então, por favor, fiquem aqui ao lado dos seus filhos, honrando-nos com a sua presença. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma alegria para nós vermos os filhos dos nossos filhos, não é, vovôs e vovós? Por isso eu os chamei aqui. Uma alegria para a igreja ter o seu rol aumentado, porque o Senhor está presenteando os pais com filhos. E eu me alegro muito com Pablo, Evelise, Samuel, pela chegada da Helena. Não faz muito tempo, alguns meses, bem poucos atrás, e
A Evelise passou ali por mim e disse: pastor, hoje estávamos no shopping, almoçamos lá, né? Um domingo que nós estivemos juntos. Sabe, pastor, eu estou grávida. E sabe, já tem 4 meses, 5 meses. Eu falei: não é possível. E nem sabia, meu Deus do céu. Deus é maravilhoso, né? Está aí, essa linda menina que veio para alegrar a nossa vida, em particular a família de vocês. Me alegro com vocês, Pablo, por essa joia que Deus lhes deu. Eu não quero cansar o Samuel, porque ele não gosta muito de ficar em pé, mas eu não posso deixar de lembrar a igreja um texto que sempre que posso volto nele nessas ocasiões, muito embora haja outros que eu também aprecio. Mas eu gosto de pensar, porque é o que fazemos aqui, paramos, porque as crianças têm prioridade. E foi assim certa vez que aconteceu quando o mestre, o Senhor Jesus, caminhava e alguns pais trouxeram-lhe crianças. E o texto de Marcos capítulo 10 diz aqui que os discípulos, os adultos, impediam que os pais se aproximassem de Jesus para que ele abençoasse seus filhos, tomasse nos braços. O texto diz que Jesus indignou-se, disse: deixe os pequeninos vir a mim, não os embaraceis, dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E então, olha esse versículo, Pablo, Evelise, pai, mãe, olha esse versículo. Então Jesus, tomando as crianças nos braços, as abençoava, orava por elas, depois devolvia aos pais. Que cena, meus amados irmãos, mais fascinante. Eu amo crianças, gosto de pegar crianças do colo sempre que posso. Cada vez que eu vou visitar aí os pais novos com a minha esposa, ela já vai logo passando o álcool na mão, pegando as crianças, e eu fico de lado, mas ela vem logo e já me dá para eu pegar um pouco também. Esses dias nós fomos na casa do Genilson e da Bernadette, acompanhando o pastor Juscelino Magno no cultinho do bebê. E aí, em dado instante, a Ediane pegou a Giovana, pôs no meu braço, e eu fiquei um pouquinho com ela, mas logo ela se incomodou. Ela sentiu que o cheiro não era o da mamãe, o calor do colo não era igual, o tipo de pegar não era igual. Ela começou a reclamar e tal, e eu tive logo que devolver para a mãe, para a Bernadette, e aí ela se acomodou. E em dado instante eu olhei para Ediane e falei para o casal Juscelino Magno, falei assim: olha a posição dela, ela estava confortável. Ela identificou o colo, ela sentiu o calor, ela se sentiu protegida, aquele colo era comum para ela. Irmãos, o que eu vejo nesse texto, Pablo, Evelise, é que as crianças, elas amaram ir para o colo de Jesus. O texto não diz que elas reclamaram. E eu quero inferir aqui, porque eu sei que não estou errado, e tem um bocado de pastor aí para me corrigir depois, mas a ideia que me dá é que as crianças sentiram tão bem, como os nossos pequenos gostam de vir para a igreja, amam a igreja, como as nossas crianças amam a igreja. Eu sei de pais que dizem para mim assim: pastor, chega domingo cedo, já me chacoalha lá para a igreja, pai, entendeu? Porque as crianças amam a Jesus. Eu percebo que esse texto me sugere algo extraordinário. Nós não temos o direito de impedir que as crianças realizem aquilo que é natural delas,
querer estar perto de Jesus, ser abraçada por Jesus, serem cuidadas por Jesus, serem abençoadas por Jesus. Não tenham dúvida, as crianças amam Jesus. E quantas vezes, amados irmãos, nós temos dificultado que as nossas crianças sejam abraçadas por Jesus. Pais, Pablo, Evelise, não se esqueçam nunca, levem a Helena sempre aos pés de Jesus. Ensinem a Helena a amar a Jesus, sempre, sempre, sempre. Não se incomodem quando ela chorar aqui na casa do Senhor. Não se incomodem quando ela chorar para não ir embora, né? Às vezes as crianças choram porque não querem ir embora. Isso não tem problema. Aqui é o melhor lugar para elas. Esse lugar é o lugar das nossas crianças, muito embora daqui a pouco eles vão para o cultinho. Mas aqui é o lugar deles. É evidente que eles não estão no colo de Jesus nesse tempo de construção civil. Mas eles sabem que aqui é a casa de Deus. Eles sabem que aqui é lugar de culto ao Senhor. É só você, pai, ser cuidadoso em trabalhar isso no coraçãozinho deles, de maneira que eles sintam-se amados, acolhidos. É a casa deles. E eles aprenderão o caminho, com certeza. E aí, Jesus dá-nos uma lição tremenda, né? Aquele porção de adultos em volta para todo lado, criticando e tal. E Jesus rodeado já de algumas crianças, talvez com alguém no colo. Jesus olha para aqueles adultos e dá uma lição para eles. Jesus diz: e tem mais uma coisa. Vocês que estão aí atrapalhando essas crianças de virem a mim, eu quero dizer para vocês, delas já é o reino dos céus. E tem uma outra coisa: se alguém de vocês almeja o reino dos céus, só o alcançará se tornar como uma criança. Só alcança o reino dos céus quando tem a mesma alma de uma criança, a pureza, o amor sincero, o perdão que flui naturalmente. A criança que não consegue guardar nem a mágoa das palmadas que acabou de levar dos pais, já está sorrindo e brincando com os pais ali a pouco, porque elas têm pureza de alma. Sabe, amados, o que nos atrapalha em relação ao reino dos céus é o pecado que já domina o nosso ser. Então Jesus disse para aqueles adultos: vocês almejam o reino dos céus, então pensem como criança, sintam como elas, perdoem como elas, amem como elas amam. E aí aqueles adultos embaraçados foram abrindo espaço, e o texto se consagra. E Jesus tomava as crianças nos braços, orava com elas e devolvia aos pais, dizendo: agora, Pablo, cuida dessa menina, viu? Cuida dessa menina. Deus abençoe vocês, viu? Helena e Samuel são amados de Deus. Jesus morreu na cruz por eles. Não os afaste de Jesus. Abra espaço. Ponha-o sempre de Jesus. O seu sexteto preparou-lhe uma surpresa.
você está de licença, não soube do ensaio, mas elas vão cantar para vocês. Jesus recebeu, nos braços tomou os pequeninos com amor, pois Ele é o reino, assim ensinou, e a todos orando abençoou. Os meninos, as meninas são levados a Jesus, pequeninos, tão felizes, abençoados por Jesus. Eu trago ao Senhor com muita emoção a minha filhinha em minhas mãos. Ajuda-me, ó Deus, cumprir a missão, fazê-la entender a salvação. Os meninos, as meninas são levados a Jesus, pequeninos, tão felizes, abençoados por Jesus. Que sempre o Senhor lhe mostre amor, guiando e lhe dando proteção, e o seu futuro confia ao Senhor, orando de todo o coração. Os meninos, as meninas são levados a Jesus, pequeninos, tão felizes, abençoados por Jesus, pequeninos, tão felizes, abençoados por Jesus. Amém. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos por esta joia preciosa que o Senhor acrescenta ao lar do Pablo e da Evelise, do Samuel, dos vovôs e das vovós aqui presentes, dos titios, da tua igreja. Senhor, muito obrigado, porque tu és um Deus de bondade, de graça, um Deus cuidadoso conosco, um Deus que nos presenteia. E nós louvamos o Senhor porque o Senhor presenteou Pablo e Evelise com a chegada da Helena. Obrigado a Deus por esta linda menina, pela maneira como o Senhor cuidou da Evelise, mesmo quando ela não sabia que Helena estava sendo formada no seu ventre. O Senhor cuidava. Obrigado a Deus porque o Senhor cuida de nós mesmo quando nós não estamos vendo. Obrigado, Senhor Deus, pela gestação e pelo nascimento da Helena. E obrigado porque aqui, com os seus 2 meses, o Senhor tem cuidado desta menina. E nós oramos por ela, ó Deus, para que a sua vida, quantos anos o Senhor lhe acrescentar, sejam anos de bênçãos espirituais, anos de vitórias, anos, ó Deus, que sejam contados todos eles na tua presença. Dá, ó Deus, que esta menina conheça Jesus no seu coração, tão logo ela tenha capacidade da compreensão. Abençoa muito Pablo e Evelise,
que eles tenham, Deus, sabedoria do alto para encaminhar Helena, como tem feito com Samuel, nos caminhos do Senhor. Abençoa, Deus, esta família. Dá-lhes, ó Deus, alegria sem fim. Que eles se lembrem sempre do Senhor, sejam agradecidos e o honrem como Deus, Senhor e Salvador no seu lar. Cuida desta família, orienta-os e abençoa esta menina, cuidando dela. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma joia preciosa que o Senhor deu para vocês, vovôs e vovós, papai e mamãe, Samuel. Deus abençoe a igreja com mais este presente. Deus abençoe. A igreja pode sentar. Mamãe, cuida desta menina. O Senhor será a sua recompensa. Pablo, não seja o papai, mas o pastor do coração desta menina. Vovôs e vovós, Deus abençoe vocês. Espere aí, não saia não. Eu queria convidar as crianças para vir. Parabéns, não saiam ainda, esperem aqui. E ela não chorou. Deus abençoe. Todas as crianças podem vir. Vamos orar com vocês, junto com a Helena aqui. Depois vocês vão sair para o seu culto. Todos vocês, olha que privilégio, hein? A Helena rodeada pelos coleguinhas do berçário. Quem são os tios que vão? Os professores podem levantar? Dalberto, podem vir? Tá bom? Vamos orar? Podemos orar? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, agora pedimos pelo culto das nossas crianças. Cuida delas, ó Pai, no seu momento de culto. Abençoe os professores que vão pastorear o coraçãozinho dessas crianças. Que haja, ó Deus, um momento edificante, um momento gostoso, mas um momento de crescimento espiritual para o coração dessas crianças agora. Oramos por elas, por suas famílias, pelas necessidades individuais, que o Senhor possa suprir em Cristo Jesus. Cuida dos nossos professores e continua abençoando o nosso culto aqui, no nome de Jesus. Amém. Podem sair. Pastor André, o cesteiro. Pastor Wagner, ele é pastor da nossa igreja em Araçatuba, está conosco desde a sexta-feira. Ontem passou o dia conosco na nossa conferência missionária aqui e ficou hoje para estar aqui e vai pregar, e depois ele segue para São Paulo e amanhã ele volta para Araçatuba. Adriana, fica em pé, por favor. Adriana, esposa do pastor Wagner. Mais uma vez, uma alegria ter você aqui, viu, Adriana? Pastor Wagner, é um prazer. Eu sempre digo para ele, são 600 quilômetros daquela nossa igreja. Então, cada vez que temos a chance, temos de estar juntos, é uma alegria para nós, tá bom? Você vai ter a palavra daqui a pouco. Primeiro, o sexteto vai cantar.
eu pertenço a Cristo, livre do meu pecar, pra seguir os seus passos, seu nome anunciar. Por seu amor e graça, do mal livrou-me, sim. Foi na cruz em meu lugar e morreu pra me salvar. Eis o porquê eu pertenço a Cristo. Feliz eu pertenço a Cristo, pois o meu ser curou. Com amor os meus fardos de pronto carregou. Eu vou receber as bênçãos que Cristo tem pra dar. Foi na cruz em meu lugar e morreu pra me salvar. Eis o porquê eu pertenço a Cristo. Ao ver Jesus, o meu penar, estende a mão e quer cuidar. Abrigo é pra meu viver, e nos seus braços de amor não tenho que temer. Sim, eu pertenço a Cristo, livre do meu pecar, pra seguir os seus passos, seu nome anunciar. Sim, eu pertenço a Cristo, pois o meu ser curou. Com amor os meus fardos de pronto carregou. Foi na cruz em meu lugar e morreu pra me salvar. Eis o porquê eu pertenço a Cristo. Dele sou, hoje sou de Jesus, sempre serei de Cristo. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Para nós, pastor, é sempre motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Que privilégio poder estar aqui. Eu trago um abraço carinhoso dos irmãos de Araçatuba, toda a igreja. Os irmãos queriam estar aqui. Sempre quando a gente fala em vir, sempre há um desejo dos irmãos poder estar. Então, receba o nosso amor, nosso carinho. Obrigado pela parceria, pelo carinho que os irmãos têm nos recebido sempre quando estamos aqui.
Muito obrigado. Quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Nosso texto está em Filipenses, capítulo 1. Nós teremos hoje, e eu quero compartilhar com os irmãos que, num dia histórico, poderíamos escolher muitos temas, né, para uma mensagem num dia como esse. Eu quero recordar a frase que o pastor Evaldo trouxe no início do culto, quando ele disse que mundo que nós vamos entregar aos nossos filhos, aos netos, é um grande desafio para todos nós. Espero que a palavra do Senhor nos ajude a entender a nossa responsabilidade como servos do Senhor, como igreja de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pois pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Oremos mais uma vez. Peço que os irmãos curvem sua cabeça. Senhor, lemos mais uma porção da Tua palavra. E mais uma vez pedimos que o Senhor se revele de uma maneira graciosa para com cada um de nós. Tu conheces muito bem a nossa história, a nossa vida, os nossos anseios, os nossos desafios, mas acima de tudo, Tu conheces as nossas necessidades. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estive pensando sobre esse momento que estamos vivendo e o que falar, o que compartilhar com os irmãos numa noite como essa, de muitas incertezas, dúvidas. Isso se percebe em todas as dimensões da sociedade. Para onde nós vamos olhar? Em quem confiar? Vivemos dias difíceis mesmos, bem difíceis. E diante dessas questões, diante dessa realidade que nós estamos vivendo, eu quero lhes compartilhar a necessidade de um referencial e de sermos referenciais. Nós temos essa necessidade. Eu acredito que o futuro dos jovens, das crianças, dos nossos filhos, da igreja, tem muito a ver para onde vamos olhar, para onde nossos filhos olharão. Como igreja, qual é o nosso papel? Qual é o nosso grande desafio como igreja? Nós vemos esses dias onde a gente não confia, é difícil confiar nas pessoas. A gente vive uma instabilidade, uma insegurança. A gente quer ter esperança, a gente quer acreditar mesmo. Mas para onde olhar? Há uma carência de referenciais, de pessoas que sejam referencial de vida. Nós precisamos de verdade enxergar as pessoas que Jesus apontou como sal da terra, luz do mundo. Onde está o sal da terra? Onde está a luz do mundo? Como que a igreja no Brasil, como que a igreja tem se apresentado no Brasil? Qual tem sido a influência da igreja brasileira na nossa sociedade? É tão gostoso ouvir e ver as crianças aqui. É tão bom isso que o pastor compartilhou dessa pureza. Nós precisamos
de muita graça do Senhor para não iludi-los. Precisamos mesmo, queridos irmãos, oferecer a eles um lugar a se olhar, uma maneira como se viver, um comportamento a ser desenvolvido, uma postura diante da sociedade. E como título da nossa reflexão, eu pensei em referenciais em tempos de obscuridade. Referenciais em tempos de obscuridade. Primeiro, a olhar para essa carta de Filipenses, Paulo, ele, quando escreve essa carta, ele está preso. E com certeza a razão dele estar preso é por anunciar o reino, por anunciar Jesus. A igreja de Filipos, ela nasce numa situação bem interessante. Uma senhora que vendia púrpura, Lídia, Atos capítulo 16, fala do nascimento da igreja de Filipos. Uma senhora se converte, vendedora de púrpura, e ao se converter, ela abre a sua casa para reuniões de oração, para a pregação da palavra, para acolhimento dos outros. A igreja nasce quando uma jovem possuída por um espírito, ela é liberta. O espírito aprisionava e alguns aproveitavam dessa situação para ter ganhos. E Paulo, ela seguindo, dia a dia, quando eles iam para a casa de oração e orar, o inimigo, usando aquela jovem, dizia: esses homens anunciam o Deus vivo, são servos do Deus vivo. E é um momento que Paulo, indignado por ver aquela vida aprisionada, ele repreende aquela entidade que estava sobre aquela jovem e a menina é liberta. Isso causou um alvoroço na cidade, ao ponto deles irem presos. E lá na prisão, eles começam a louvar ao Senhor. Aprisionados, acorrentados, eles louvam ao Senhor. A igreja está em oração. E nesse momento, um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro ameaça se matar, porque ele era o responsável daqueles presos. E Paulo diz: nós não fugimos, estamos aqui, não faça isso. A igreja de Filipos nasce dentro dessas conversões da senhora Lídia, de uma jovem que era escrava por um espírito que a dominava, e pelo carcereiro que se converte: o que farei para ser salvo? E Paulo e Silas anuncia a palavra, ele se converte. Nós temos aqui o nascimento de uma igreja, pessoas diferentes que abriram o seu coração para o evangelho. E essa igreja, ela se torna uma igreja que mais tarde, quando Paulo está preso, ela se torna um consolo para Paulo. E ele escreve uma carta. E quando ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Filipos, ele diz essas palavras encantadoras ao se referir a uma igreja que sim, era um referencial. Se nós observarmos as cartas que Paulo escreve às igrejas, na maioria das vezes são cartas corretivas. Havia sempre um problema doutrinário, como estudamos hoje na escola dominical. O gnosticismo, o misticismo inserido no meio do povo. O anúncio de que somente Jesus não era suficiente. E Paulo vem doutrinando essas igrejas. Mas para a igreja de Filipe, em especial, ele não vem doutrinar, ele vem alegrar, ele vem cultuar a Deus pela existência daquela igreja, uma igreja que era um referencial, um povo que era uma referência de vida para os demais. E ele, ao mencionar a sua alegria, ao escrever a sua carta, ele diz que aquela igreja causava ali uma inspiração, uma alegria e uma motivação. Ele diz assim no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha que coisa linda. Paulo, ele diz, quando eu lembro dos irmãos, eu dou graças a Deus. Quando eu penso em essa igreja me leva a cultuar a Deus, a engrandecer o nome do Senhor. A grande pergunta que me faço e eu quero fazer a você: quais são os sentimentos que brotam no coração das pessoas quando se lembram de nós? Levam-as a cultuar ao Senhor? Nós precisamos disso, de provocar no coração das pessoas um desejo de adorar a Deus. Paulo diz: meus irmãos, quando eu lembro de vocês,
eu dou graças ao Senhor. Seremos bem-sucedidos se pudermos sermos reconhecidos como uma igreja na nossa nação que leva as pessoas a querer estar perto de Deus. Quando eu estou perto daqueles irmãos, eu fico com a vontade de adorar a Deus. Eu sou motivado, sou levado, sou inspirado à fé. Sou inspirado à fé. Há pessoas que quando a gente lembra, se lembra de pessoas, nos lembramos, temos uma grande alegria, um grande desejo de adorar a Deus. Lembro de uma irmã, quando pastoreava a igreja em Goiás, a irmã Leia, e ela um dia foi cantar na igreja. Ela sempre cantava uma apresentação no culto, o irmão Roque, um diácono, com seu violão, e ele cantava aquelas músicas, uns hinos de louvor ao Senhor, com a sua vozinha meia rouca, e ele e a filha. Já a mãe, ele tinha já os netos do irmão Roque, já estava com 15, 16, eram adolescentes, e ele sempre cantava. O irmão Roque faleceu. Algumas complicações que teve, veio a falecer. Foi um baque para nós. Era um irmão que caminhava comigo, que estava em todo o tempo participando da vida daquela congregação, e um irmão tão precioso, de uma vida exemplar. E foi muito difícil conviver na igreja, estar nos cultos, sem a presença daquele irmão. E um dia a irmã Leia, ela foi cantar na igreja, depois de um período, e já tinha passado um bom tempo, que ela estava se recuperando, e falou, eu vou continuar cantando. Ela não aguentou cantar, e a gente também nos derramamos, porque a presença do irmão Roque era tão forte na nossa vida, um exemplo, um referencial de vida. A esposa dele, ao levar os filhos, os netos para a igreja, escondia, porque o marido da irmã Leia, ele não permitia, ele era contra os evangélicos, e eles, contudo, conseguiu deixar no coração dos netos a herança de que o Senhor é o único caminho e que vale a pena servir o Senhor. Um referencial de vida. A vida do irmão Roque sempre nos inspirava a querer estar perto do Senhor. É isso que Paulo, ao olhar para a igreja de Filipos, ele diz, quando eu lembro de vocês, eu adoro a Deus. Certamente, enquanto eu falo, talvez venham algumas pessoas no seu coração, na sua memória, que você traz, inclusive na história dessa igreja, pessoas que dizem, quando a gente lembra daquele irmão, daquela irmã, a gente adora ao Senhor. Alguns já partiram, outros estão conosco. Que o Senhor nos capacite a ser um referencial que inspire fé ao coração das pessoas que estão ao nosso redor, numa sociedade onde nós não temos para onde olhar, em que nos apoiar. Uma outra coisa que Paulo elogia a essa igreja é que eles causavam essa motivação e alegria. Versículos 4, ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Versículo 5 ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ainda no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Outra coisa que causa no coração de Paulo é essa alegria. Alguém que a gente lembra, ao lembrar de uma pessoa, a gente não se entristece. Porque existem comunidades, existem pessoas que, quando a gente se lembra, a gente ora, Senhor, tem misericórdia. Há pessoas há comunidades que a gente se lembra, igrejas que a gente, ao lembrarmos, a gente, Senhor, tem misericórdia daquele fulano, Senhor. Mas há pessoas que, ao lembrarmos delas, a gente sente uma alegria no coração. Senhor, obrigado. Há pessoas que são inesquecíveis. Há pessoas que marcam a nossa vida. Há pessoas que produzem uma alegria maravilhosa. A convivência produz um gozo que vem do céu. Há pessoas tão preciosas. Nós precisamos, amados irmãos, sermos esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão, que as pessoas, ao se relacionar, conviver conosco,
nós provocamos alegria, somos motivados as pessoas a se sentirem alegres, em uma alegria porque andamos com o Deus que nos alcançou. Paulo, ele olha a orar pelos irmãos, ele não sente tristeza, mas ele sente alegria. Não é um pesar, não causa ali amargura no coração. Por isso que a palavra do Senhor no Salmo nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse ajuntamento da igreja, a igreja deve provocar isso na sociedade. Estive naquela igreja, estive visitando aquela família, e ao estar naquela família, algo que nos alegrou muito. Foi muito bom estar aquele dia, aquele final de semana, aquele período com aquela família. Que possamos provocar isso no coração das pessoas. Outra característica é que Paulo, ele fala que aquela igreja era um exemplo de fidelidade. Um exemplo de fidelidade, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. A sociedade está mudando. E um dos grandes dilemas nossos e dramas que nós estamos vivendo é essa questão da fidelidade. Antigamente a gente ia cortar cabelo no mesmo lugar. Há quem comprava sempre no mesmo supermercado. Abastecer o carro no mesmo. Tinha tanta opção, mas era a mesma quitanda. Hoje não. Hoje, diante das opções, nós vemos uma outra realidade. Mas isso tem afetado os relacionamentos. Isso tem afetado a vida dos jovens, a vida profissional, os estudos. Não deu certo esse curso. Às vezes é um momento de crise, não é porque não dá certo. É um momento de crise que está vivendo. Precisa continuar um pouquinho mais. Mas não desiste, vou fazer outro. Isso tem afetado a vida da igreja. Não estou com um problema com uma pessoa. Eu vou a outra igreja. Eu vou a outro lugar. Nós temos vivido um momento de infidelidade em todas as áreas da sociedade. E isso tem afetado a vida da igreja também, do povo de Deus. E por isso há um descrédito muito grande na sociedade diante daquilo que nós muitas vezes queremos anunciar. O comportamento, a postura, a nossa firmeza. Paulo, ele diz que eles foram fiéis não durante um período. Se vocês prestarem atenção, ele diz até agora. Há uma continuidade de um comportamento. É algo contínuo, é um compromisso que não depende do clima, das condições externas. É um compromisso, é uma aliança que é feita, é uma postura que envolve o caráter. Eu agradeço a Deus pela vossa cooperação no Evangelho. Há um compromisso deles para que o Evangelho seja propagado. Eu estou envolvido nisso, desde o primeiro dia até agora. Fidelidade, outra característica que Paulo destaca na vida daquela igreja. Ontem nós ouvimos uma palavra, um desafio de continuarmos anunciando Jesus como o único caminho. É nossa responsabilidade. E eu entendo que, para que possamos ser esse referencial, como igreja nós temos esses desafios aqui, de sermos uma comunidade que leve as pessoas a adorar a Deus, de sermos uma comunidade que no convívio conosco, no nosso ajuntamento, as pessoas se sintam motivadas, se sintam alegres pelo nosso convívio, foram acolhidas, que as pessoas percebam em nós essa característica de um povo fiel ao seu Deus, ao Evangelho, uns aos outros. Mas pensando numa outra dimensão, individual, eu queria usar esse outro tempo da mensagem, trazendo uma reflexão sobre o que individualmente nós precisamos fazer, porque talvez a necessidade de uma família seja diferente da outra, para que como igreja, como comunidade, nós possamos ser essa igreja que seja um referencial, algumas coisas se tornam então necessárias. Por isso que foi um desafio trazer o título da mensagem entre referenciais em um tempo de obscuridade, e eu tinha dito para o irmão José Carlos que eu ia pregar só sobre uma coisa. E lendo um livro,
ele abordou essa ideia de uma coisa. Eu fui pesquisar em alguns lugares sobre a respeito da Bíblia quando fala uma coisa. Talvez uma coisa me falta para ser esse referencial. Como igreja, no ajuntamento, nós podemos sim, talvez demonstrar de uma maneira mais fácil. Estando aqui, a gente consegue acolher as pessoas. Mas vamos pensar agora nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, na vida cotidiana. Talvez lhe falte alguma coisa. Algumas vezes que a Bíblia traz essa ideia de uma coisa. Primeiro, ainda em Filipenses, o capítulo 3, Paulo, ele mesmo, vai dizer no versículo 13: Irmãos, capítulo 3, versículo 13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda, outra menção dessa ideia de uma coisa, nós encontramos em João, no Evangelho de João. Eu vou deixar para mencionar essa ideia de Paulo um pouco mais daqui a pouco. Vamos lá, João capítulo 8. João capítulo 8 fala da cura de um cego de nascença. Um cego de nascença, Jesus o curou. E os fariseus, eles ficaram indignados porque aquela cura e não acreditando, colocando Jesus à prova. E eles vão e tentam questionar os pais do cego. E eles dizem, olha, ele já tem idade para responder, pergunte para ele. E lá no versículo 24, eles chegam de novo até o cego, porque o cego estava enxergando. Versículo 24, ele diz, então chamaram pela segunda vez o cego, o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O cego, ele diz o quê? Podemos repetir junto? Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. É uma afirmação sobre um passado, algo que ele tinha experimentado. Uma coisa sei. E nós, se quisermos ser um referencial para os nossos filhos, nós temos que anunciar e testemunhar aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. O que Jesus fez em você? O que Cristo tem feito em nós, para que possamos anunciar aos outros que pergunte para nós. Nós temos um testemunho poderoso para compartilhar com essa sociedade que vive na obscuridade, em trevas, pessoas que estão confusas, indecisas, colocando toda a sua esperança no homem. Nós podemos falar, uma coisa eu sei, há um Deus que Ele transformou a minha vida. É isso que o cego fala. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos ser um referencial de fé àqueles que estão em dúvida. O cego disse o que mesmo? Uma coisa sei. Vamos ver uma outra menção, onde encontramos essa afirmação de uma coisa. Lucas, volte um pouco aí, Lucas, capítulo 10. Jesus, ele está na casa de Marta e Maria, está sendo hospedado ali, na casa delas. O texto conhecido diz que Marta, ela começou a arrumar, talvez Jesus não avisou que ia em casa. E esse negócio de fazer visita sem avisar, a Marta está preocupada, talvez os chinelos ali, a casa está meio bagunçada, e ela precisa colocar as coisas em ordem, servir o almoço. Maria, ela está sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta fica muito furiosa, porque ela está cuidando da casa, fazendo os afazeres da casa ali, preocupada com isso. E a outra está sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Maria entendeu aquilo que as crianças compreendem também, que é muito bom estar aos pés de Jesus. E ela está ali. E aí a Marta fica furiosa e diz para ela, Senhor, o Senhor não se preocupa com a minha irmã, eu estou com tanta tarefa. Vamos lá para o texto, a partir do versículo 38, lá no final, no versículo
41, a resposta de Jesus, a palavra de Marta, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O cego disse o que é mesmo? Uma coisa? Sei, é o testemunho. Pessoas que querem ser um referencial, apontar o caminho. Para Marta, Jesus diz o que para ela? Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. A minha pergunta: o que falta? O que é necessário na sua vida? Nós vivemos nesse mundo agitado como Marta, que muitas vezes rouba de nós a esperança que o Senhor é soberano sobre todas as terras, sobre toda a terra mesmo. Que o controle não está nas mãos dos homens, que Deus é soberano, Ele reina e reinará para todo sempre. Nós nos agitamos, ficamos inquietos. Eu estava brincando com os irmãos, talvez a gente precise hoje colocar uma frase assim: desligue o seu celular, por gentileza. Como será que está essa votação? Dizemos muitas vezes inquietos, agitados. Há muitas almas agitadas. Há famílias que estão vivendo essa inquietação, falta paz. As palavras ferem. Maridos que não conseguem mais ter diálogos com suas esposas, muito preocupado em alcançar uma posição, desesperado com o desemprego que está batendo na porta. E é verdade. Mas tudo isso causa uma profunda agitação no coração das pessoas. E Jesus, Ele diz para Marta: uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Nós precisamos priorizar isso, queridos. Precisamos focar a nossa vida, gastar a nossa energia naquilo que de verdade é necessário. Nós buscamos muito saciar nossos desejos, mas nós precisamos buscar aquilo que de fato seja necessário. Preciso me correr um pouquinho. Volte um pouquinho mais. Marcos capítulo 10. Dá para a gente ver mais uma coisa. O texto do jovem rico, outro texto bastante conhecido. E ele pergunta para Jesus: Senhor, o que devo fazer para ser salvo, para entrar no reino? Jesus, no versículo 19, porque ele falou: ninguém é bom senão Deus. Nunca é Deus. O versículo 19, Jesus diz: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele responde. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Para o cego disse o que mesmo? Uma coisa sei. Um referencial à necessidade de testemunhar. Para Marta, Jesus diz: uma coisa é necessária. A importância da gente priorizar. São as nossas prioridades. Mas para o jovem, que na verdade não era tão jovem assim, porque ele diz: desde a minha adolescência tenho observado essas coisas, os mandamentos, desde a adolescência. Dá-nos a entender que ele não era tão jovenzinho assim. Mas ao jovem o Senhor diz: uma coisa lhe falta. O que me falta, Senhor, para que eu seja um referencial na rua onde eu moro? O que me falta, Senhor, para que eu seja um referencial de vida para os meus familiares que ainda não conhecem o Senhor? O que nos falta, o que falta para essa igreja, para alcançar todo o objetivo que Deus tem para ela? O que falta para você, sua família, sua casa? O que lhe falta? O que lhe falta? Uma coisa lhe falta. E Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me.
Versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele não tinha prioridade de vida. Ele não tinha. Havia uma pergunta na sua vida, uma pergunta existencial. Tenho uma religião. Eu creio em Deus. Vou à igreja. Tenho honrado os meus pais. Mas falta alguma coisa. Ele tinha esse vazio. Ele não está seguro dentro da sua religião. E por isso Jesus diz, uma coisa falta. Há tantos que ainda precisam disso que lhe falta. A presença de Jesus, amados irmãos, ela sacia o ser humano. Nós não precisamos nada mais do que viver plenamente em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. É possível desenvolvermos uma religião muito bonita, comportamentos aprovados pela sociedade, e ainda assim vivemos carentes de Deus. Uma coisa lhe falta, Jesus diz, aquele jovem maduro, um jovem bem-sucedido. Uma coisa lhe falta. Eu preciso correr. Ainda, Salmo 27, eu queria trazer essa afirmação do salmista, quando ele fala sobre uma coisa também. Salmo 27, versículo 4, diz a palavra: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço. É um pedido. É um pedido. Há um filme, um mentiroso, né? Que o filme traz uma ideia de um homem que ocupa o lugar de Deus, se isso fosse possível. E a gente vai percebendo as orações. Se a gente pudesse ouvir as orações dos brasileiros, não hoje, mas também hoje, o que nós ouviríamos hoje? Quais são os anseios maiores da nossa nação? A gente está muito preocupado, é verdade, com a nossa nação. E precisamos nos preocupar e orarmos pela nossa nação. Mas não existe um pedido de mais sabedoria, de que estar com o Senhor, de que andar com o Senhor. Uma nação em crise que anda com o Senhor sobrevive. Mas uma nação, por melhor que esteja, financeiramente, com seus grandes projetos, politicamente funcionando, com a ausência de Deus, ela entra em falência, em crise de valores, ela entra num caos. O salmista, ele pede uma coisa a Deus, e o pedido dele é que eu possa andar, que eu possa habitar na presença, andar na presença do Senhor, habitar no seu santo templo. É um anseio do coração de alguém que encontrou no Senhor a melhor companhia. A presença do Senhor traz satisfação para o nosso caminhar, para o nosso viver. Queridos irmãos, um homem, uma mulher, uma família que encontrou na presença do Senhor prazer e deleite para a sua vida, qualquer hora do dia que você visitar essa casa, você vai ser impactado com a presença de Deus. Andar com Deus causa um impacto na vida das pessoas. Quando a sua família se reúne diante da mesa, ao agradecer, quando a sua família se reúne para orar, você está construindo um ambiente na sua casa onde Deus pode trabalhar nos corações dos seus filhos, dentro do casamento, na vida dos familiares. A presença do Senhor tem que ser algo de maior anseio do nosso coração. A presença do Senhor, o nosso pedido: Senhor, eu quero andar na Tua presença. Por isso que o salmista nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que encontremos um coração sábio. A presença do Senhor, amados irmãos, faz toda a diferença dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, dentro de uma nação, dentro de uma família, numa igreja. Pessoas desejosas em buscar a presença do Senhor. No Brasil, as pessoas enchem os templos para buscar sucesso, prosperidade, curas, e nós carecemos
do milagre do Senhor, mas não há nada que se compare à presença de Jesus. Nada, nada. O salmista, ele diz, uma coisa peço. Vamos só relembrar uma coisa? O cego, ele disse, uma coisa sei. Uma abordagem sobre o passado, a experiência, o testemunho. Para Marta, Jesus diz, uma coisa é necessário. Prioridades. Para o jovem, Jesus diz, uma coisa lhe falta. O que falta dentro do meu coração? O que falta para nós? O que falta para a igreja no Brasil? Temos muitas carências. O salmista, ele diz, uma coisa peço. E vamos terminar então em Filipenses, onde começamos. Quando Paulo diz, uma coisa faço. E o que Paulo faz? Eu quero concluir com essa abordagem dele. Filipenses, capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo, versículo 13, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço, diz Paulo. E o que a gente aprende com Paulo é a necessidade de superar. Nós vamos superar algumas questões da nossa vida. Para prosseguir, nós precisamos superar os dramas do passado. É verdade que, devido a experiências terríveis, traumas, dificuldades de relacionamento, há quem parou. Há irmãos que tinham entusiasmo de falar de Jesus. Irmãos, lembra do primeiro amor? Nós não vemos na Bíblia Deus reivindicando nada ao seu povo. Mas um dos pedidos de Deus ao seu povo é que ele volte ao primeiro amor. Deus nunca nos pede para voltar atrás. Mas existe algo que Deus anseia, que o povo dele volte ao primeiro amor. Nós precisamos superar alguns problemas do passado para podermos avançar, sermos de fato um referencial de vida. Porque nós podemos estar presos no nosso passado. Aquela discussão que o irmão teve com uma outra pessoa roubou dele a alegria, o entusiasmo de se envolver no projeto de Deus, de investir, de se doar na causa de Cristo. Problemas do passado, conflitos, às vezes na família. Quantas famílias se ausentaram dos caminhos do Senhor devido a algum problema que está lá? Há pessoas que ao lembrar de alguém, olha e tem dificuldade de se relacionar porque há um problema há 15 anos atrás, 20 anos atrás, até o tempo presente. E às vezes a gente tem uma facilidade de guardar amargura no coração, estigmatizar a pessoa. Lembra do fulano? Foi aquela pessoa que pecou. E a gente lembra da pessoa como alguém na Bíblia lembrava de Maria Madalena. Alguém, qual Maria? Qual Maria? Tantas Maria. A Maria dos 7 demônios. Estigmatizou, marca a pessoa com aquilo, sempre por mal. Não é a Maria que foi liberta, que é uma nova criatura. A Maria dos 7 demônios. A gente tem mania de estigmatizar as pessoas, e sempre por mal. E isso nos impede de avançar, relacionamentos, complicações. Estamos num projeto de plantação de igreja em Araçatuba. Nós enfrentamos essa realidade. Às vezes, porque aquela ideia não foi à frente, a pessoa, não, então eu não me envolvo. Eu dei a minha sugestão não foi aceita, então eu não conte comigo. É tão ruim isso. Então nós precisamos superar. Uma coisa fácil, eu tenho que superar os problemas do passado. Por exemplo, as perdas. As perdas, nós perdemos. Mencionei o irmão Roque aqui. A gente teve que superar. Tem um irmão, uma pessoa lá que eu tenho visitado na cidade, ele perdeu a esposa e o filho.
Ele nunca mais, há 2 anos, há 3 anos, nunca mais foi à igreja. E todas as vezes que vamos visitar, ele vive o luto. Literalmente, as coisas estão no mesmo lugar na casa dele, as roupas, tudo no mesmo lugar. Ele não quer mudar. Sei que há pessoas que fazem tanta falta para a gente, mas há tanto potencial, meus irmãos. Talvez algumas servas do Senhor, ganhadoras de almas, pararam, porque ainda não conseguiram superar a dor, a ausência do companheiro, de um filho, de um problema, uma perda. Nós precisamos, em Cristo, superar as dores do passado. Mas nós também precisamos, para avançar, superar, vencer as vitórias, superar as vitórias do passado. E aqui eu estou trazendo uma ideia daquele saudosismo. Naquele tempo, sim. Já ouviu essa expressão? Quando era daquele jeito, talvez não cabe muito, quando a igreja, quando era aquele grupo de irmãos, quando a gente fazia aquilo. É verdade, a gente tem uma saudade de alguns momentos tão preciosos. Mas sabe de uma coisa? Às vezes isso nos prende. A gente fica esperando viver aquilo lá de novo. A realidade mudou, as oportunidades mudaram. São pessoas diferentes, são oportunidades que Deus nos dá, diferentes para evangelizar, para compartilhar a vida, para celebrar o dia a dia, para um engajamento na obra do Senhor. São oportunidades diferentes, momentos diferentes. E há pessoas, sim, que estão presos a alguns períodos da sua vida e não acreditam que pode mais compartilhar. Eu fiquei muito feliz com a irmã de manhã hoje na escola dominical, quando ela disse da sua experiência de conversão. Estava em uma igreja e ela sabia que estava tudo errado e compartilhou dizendo, não, uma hora eu não posso mais ficar aqui, e saiu e está aqui na igreja. E eu pensando no testemunho, e ela disse que falou para alguém assim, olha, você tem que orar também, né? Eu estava lendo a Bíblia, faço como eu estava lendo a Bíblia e eu tive que sair daí, porque eu vi que estava alguma coisa errada. E eu estava olhando para a irmã e falei assim, puxa, isso é tão importante, né? Talvez chegou aos 60, 70, 80 anos, mas você ainda pode ser um grande instrumento nas mãos do Senhor, apesar das perdas que a vida trouxe. Há momentos de profunda vitalidade, talvez nunca mais volte. As limitações físicas, a voz, a velocidade, mas ainda o Senhor quer te usar. Ainda você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Por isso, para todos nós, no tempo presente, como Paulo fala, uma coisa faço. Ele fala de um momento presente, mesmo estando preso, encarcerado, ele ainda está apaixonado pelo anúncio de que Jesus é o único caminho, de que Jesus transforma a vida do pecador, de que Jesus é o melhor referencial de vida, de que se a gente depositar nosso futuro, o nosso presente, nas mãos do Senhor, estaremos de fato seguros mesmo. Queridos irmãos, quando a gente assume o compromisso de viver o Evangelho no tempo presente, aproveitando essas oportunidades, desejando servir ao Senhor, desejando a presença do Senhor, nós nos tornamos um referencial diante da obscuridade do mundo, diante daqueles que vivem cambaleando e não têm onde segurar. Nós podemos falar assim, siga-me, porque eu estou seguindo o Mestre. Pode vir, porque nesse caminho nós pisamos em um chão seguro. Minha oração é que Deus nos ajude, queridos irmãos, como igreja, como comunidade, mas como família, individualmente, onde Deus nos levar, que a gente seja um referencial de vida para essa sociedade tão insegura. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de orar, queria agradecer muito ao pastor Evaldo, a oportunidade, a igreja, essa oportunidade de estar com os irmãos, para a gente é motivo de muita alegria mesmo. Quero convidá-los, quando puderem, sejam bem-vindos à igreja de Araçatuba. Estamos sonhando, animados ali, aproveitando. E quem não conhece o clima de Araçatuba, seja bem-vindo, muito gostoso lá, para quem quer pegar um bronzeado. Mas muito bom estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de orar para que essa coisa que falte, para que a gente seja um referencial,
Que Deus nos capacite. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nós temos um Deus que é um referencial de vida, de conduta. Um Deus que pode sim nos ajudar, Senhor, a ter um testemunho de um povo fiel, comprometido numa causa, a maior causa do mundo, que é resgatar pecadores. Faz de nós, ó Deus, uma comunidade que inspire no coração dos outros um desejo de se aproximar do Senhor. Faz de nós uma comunidade, individualmente, famílias, irmãos, pessoas, seres, cidadãos, ó Pai, na sociedade, que cause alegria ao nos aproximarmos dos outros. Faz de nós, Senhor, um referencial de vida. E aquilo que falta, Senhor, aquilo que é necessário, a obra que o Senhor prometeu completá-la, complete em nome de Jesus. Pai, aquilo que precisa ser dado prioridade, livra-nos da religião que não transforma o ser, que não transforma o caráter. Livra-nos, ó Deus, de uma religiosidade que não provoca mudanças no nosso comportamento e no nosso engajamento na Tua obra. Ajude-nos, ó Deus, a buscar o Senhor e fazer da Tua presença a nossa morada. Que os Teus altares seja o desejo do nosso coração, que a Tua presença seja a ambição da nossa vida, o desejo maior nosso seja andar com o Senhor, para que aqueles que, ó Deus, que não têm aonde se pegar, não têm para onde olhar, nós possamos apontar, Ele é o caminho, venha, porque aqui é um caminho seguro. Deus, abençoa a Tua igreja, continue abençoando o Teu povo aqui, que cada família, Senhor, seja usada para a glória do Teu nome, que o nome de Jesus seja exaltado pela firmeza, pelo comprometimento de cada família desta igreja, que o reino se expanda, ó Deus, e que ele possa se expandir cada vez mais sobre toda a terra, e aqui também, Senhor, em São José dos Campos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui, ali, em todo lugar, onde os Teus servos se reúnem para adorar o Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a graça de sermos completos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado, amados. Você quer água, filho? Vem ao meu lado, Tu estás, Tua graça hoje me alcançou, Teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei.
redenção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei. Tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa, profunda, imensa, tão forte, intensa, é bem maior que tudo, enfim. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu te adorarei. Tua graça hoje me alcançou. Tua graça. Bem, nós estamos terminando o nosso culto. Queremos agradecer ao Senhor. Pastor Wagner, que Deus abençoe no caminho de volta até Araçatuba. 600 quilômetros pela frente, dá uma paradinha ali em São Paulo, descansa na casa do sogro, da sogra, vê os queridos ali, siga a viagem. Leve o abraço para a nossa igreja e quem sabe agora, a próxima vez, nós vamos lá, né? Porque agora temos que ir. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigado por estar conosco desde sexta e por hoje à noite. Que o Senhor o abençoe. Quero lembrar os pais das crianças que o acampamento acontece nesta semana. Então, terminando o culto, por favor, dê uma subida aqui no nosso salão para você ter um encontro com a equipe do acampamento, acertando aí os detalhes da ida dos seus filhos para o acampamento. O acampamento começa na quinta e termina no sábado. Então, você vai lá e fica por dentro dos detalhes. Está bem assim? Eu preciso só, encerrando o culto, registrar aqui a nossa gratidão. Ontem foi um dia muito gostoso aqui. Tivemos o dia todo com as igrejas da região na nossa conferência, 16ª Conferência Missionária. E eu preciso dizer à igreja que, mais uma vez, a igreja acolheu os nossos visitantes. Eu quero agradecer muito ao João e à Ana pela cozinha. Oferecemos café, lanche, durante todo o dia, para quantos passaram por aqui. E eu preciso dizer aí ao João, à Ana e a equipe toda, que o Claré e a Fátima
Dona Orlando, a Fatiminha, a Rita, o Genilson, são irmãos que trabalham na cantina. Cada vez que faz, esses irmãos vão para a cozinha, trabalham. Muito obrigado, irmãos. Quero também que o Wilson, que coordena nossos plantonistas, leve a nossa gratidão aos plantonistas. Os irmãos foram brilhantes aí ontem no cuidado com os arredores da igreja. Muito joia, muito obrigado. Também aos irmãos que cuidaram da mídia, do som aqui, foi tudo muito bom. E eu preciso dizer que sou grato ao Senhor pela vida de vocês. As igrejas que vêm nos visitar, elogia o cuidado e o esmero que vocês têm para servi-lo. Quero desejar a todos uma boa semana. Uma semana sob os cuidados do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Amém. Tivemos aqui pela manhã e agora, Senhor, mais uma vez em torno da Tua palavra. Obrigado pela maneira como o Senhor falou conosco, conduziu o nosso culto. Nós agradecemos. Pedimos que o Senhor, ao nos levar para casa, abençoe o nosso coração e que a palavra do Senhor siga nos abençoando ao longo desta semana. Que sejamos fiéis no cumprimento do nosso dever, Sim. de obedecer, de honrar, de estar testemunhando da nossa fé a quantos estiverem conosco. Quero, ó Deus, orar pela nossa nação, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, ainda no desenrolar do contexto dos assuntos de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, como nação. Abençoe as nossas autoridades. Dá-nos, ó Deus, dias melhores de paz. E cuida, Senhor Deus, para que tenhamos de fato uma nação próspera, uma nação onde a Tua igreja tenha toda a liberdade para cultuá-lo e proclamar as boas novas do Evangelho. Oramos pelo pastor Wagner e a Adriana, que vão voltar para a sua cidade. Obrigado pela vida deste casal. Abençoa os Teus servos na viagem de volta e cuida deles ali no ministério, na nossa igreja em Araçatuba. Leva-nos em paz e abençoa-nos nesta semana. E que o Teu amor, ó Pai, que excede, que transforma nossas vidas, que nos surpreende, que a comunhão do Teu Espírito e as consolações do Senhor, que a graça salvadora na pessoa de Jesus, o Filho, sejam conosco, ó Deus, hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Abençoe. Amém. Os irmãos podem sentar.